Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sou o pastor Benedito, estou aqui mais uma vez para gravar este vídeo em respeito à palavra de Deus, em respeito à palavra santa do Senhor, e para a nossa meditação na palavra de Deus, que está acontecendo hoje nos nossos dias. Vamos aqui estar lendo 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz: Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Graças a Deus. Irmãos amados, a palavra de Deus falando aqui a respeito dos últimos dias, que o povo ia se apostatar da fé. Apostatar da fé quer dizer deixar de andar nos preceitos bíblicos, nos preceitos de Deus. Iam parar de andar segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina de Jesus. E nós vemos nossos dias muitos pastores, falsos profetas, falsos mestres, pregando doutrinas malignas, doutrinas diabólicas que não são bíblicas, porque nós não podemos nada mais do que a palavra de Deus, nada mais do que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, muitos pregadores dos nossos dias estão ensinando doutrinas que não é doutrina de Deus. Estão apostatados da fé e estão andando segundo a doutrinas malignas, a doutrinas de demônios. São palavras fingidas, palavras que levam o homem muitas das vezes ao erro, ao engano. Existem muitos. Então, meus irmãos, temos que deixar de dar ouvido a espíritos enganadores, a espíritos malignos, porque está havendo muitas doutrinas de demônios nos nossos dias. Vamos ficar com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nada mais do que a palavra de Deus. Está dizendo que ia chegar este dia, e esse dia já chegou. O homem andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo que nada é pecado, tudo aquilo que antes eles pregavam que era pecado, hoje ele diz que não é pecado mais. Dizendo que a mulher pode cortar o seu cabelo, pode pintar o cabelo, pode usar maquiagem, usar pintura, usar tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Que a mulher pode andar de calça comprida, com roupas escandalosas, roupas seminu. Então veja bem, meus amados irmãos, quantas pessoas, quantos pastores, que dizem esses pastores, pregando a palavra de Deus, mas andando de qualquer maneira, na presença de Deus, dizendo que está servindo ao Senhor Jesus. Não está servindo ao Senhor Jesus, porque a Bíblia está dizendo que não. Eles estão apostatados da fé, eles andam pregando mentira, eles andam pregando coisas de homem, coisas humanas, coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E nós temos que ver que tudo isso já foi escrito nos tempos passados, que isso ia chegar. E nós chegamos a esse tempo e muitos não estão percebendo. A igreja está andando desordenadamente, andando de qualquer maneira, andando como o mundo anda. E assim, meus irmãos, os pastores enganando a igreja, enganando o povo de Deus de uma forma geral. Então não podemos dar ouvido a espíritos enganadores que tomaram a mente desses pastores, cauterizaram a mente, eles cegaram espiritualmente, não estão andando segundo o Espírito de Deus, mas segundo o espírito de demônio. Não estão mais guardando a palavra de Deus, a doutrina já deixaram. Se hoje você falar da doutrina, eles dizem que não estão certo, que isso é coisa do passado, mas as coisas de Deus nunca foi coisa do passado. As coisas de Deus é as coisas de hoje, as coisas de sempre, as coisas de eternamente. Mas o mundo está corrompido, não todos, Não todos, ainda tem alguém que guarda a palavra de Deus,
Tem alguém que ainda está velando pela doutrina da palavra santa do Senhor, mas uma grande maioria estão somente atrás de bênçãos financeiras, bênçãos materiais, e não estão nem aí com as coisas do Senhor, com a doutrina da palavra de Deus, a doutrina que leva para o céu. O homem andando de qualquer maneira, andando cabeludo, usando até brinco, cantando músicas que é mais música mundana do que uma música celestial, do que uma música, do que o hino. Então nós vemos isso, não podemos dar ouvido, porque são espíritos enganadores que estão no púlpito das igrejas, enganando a humanidade, enganando os irmãos. Não podemos deixar de ser enganados por esses falsos pastores, falsos mestres que se apostataram da fé. Eu sou o pastor Benedito, eu procuro velar pela doutrina da palavra de Deus. Muitas vezes dizem assim, mas se você continuar pregando assim, muitos não vão dar crédito ao que você vai falar. Não tem importância, não me importa. Eu não estou preocupado se alguém vai dar crédito ou não. Eu me preocupo em anunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, como eu aprendi. E assim eu prossigo até a volta do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando para levar um povo seu, um povo especial, um povo de boas obras, porque há muitos e muitos ensinando caminhos errados, e a igreja está indo cada vez mais para o abismo. E o culpado de tudo isso são os pastores da nossa época. Pastores, missionários, pregadoras, missionárias que estão aí de qualquer maneira, andando com roupas mundanas, calças compridas, as irmãs usando calças compridas, usando o pecado, cortando o cabelo, cortando a ponta do seu cabelo, andando de qualquer maneira, usando pintura, usando aquelas unhonas, todas pintadas, todas maquiadas, e dizendo que vão morar no céu. Eles não estão pregando a doutrina da palavra de Deus. E muitos irmãos, muitas almas estão seguindo essas doutrinas de demônios, doutrinas falsas, falsos mestres, falsos pastores, e querem justificar que estão andando na verdade. Mas estão andando no erro, no engano, porque a palavra do Senhor não está falando assim. Está dizendo que, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então veja bem que muitos apostatam da fé, ou seja, aquilo que era pecado passa a não ser mais pecado para eles. Eles passam a concordar com o pecado, andar no pecado, então eles apostataram da fé. Eles são apostatas. Eles não mais andam segundo aos ensinamentos bíblicos, ensinamentos fundamental da Bíblia. Eles estão andando segundo ao homem, segundo a direção do homem, segundo a direção do espírito enganador, de doutrinas de demônio. Estão no púlpito das igrejas, estão dizendo que estão servindo a Deus, mas não estão. O diabo está enganando muitos pastores. E assim os pastores enganando a igreja do Senhor. Mas vamos orar por eles, vamos orar para ver se Deus tem misericórdia e eles possam cair em si, que estão errados, que estão andando segundo a espírito enganador, a doutrinas de demônio. Vamos orar, vamos apresentar a Deus. E você que está me ouvindo agora, faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Deixa o pecado, deixa a vaidade e vamos cada vez mais fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Vamos fazer um momento de oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem abençoar o teu filho, a tua filha que me vê, que me ouve agora. Abençoa este canal, Senhor, que eu estou pregando a tua palavra, Senhor, ensinando aquilo que o Senhor tem falado. Ó, meu Pai, que é pecado, nós temos como pecado, Pai. Aquilo que não é, nós sabemos a verdade da palavra do Senhor. Pai, abençoa os inscritos neste canal. Estamos iniciando, meu Pai, abençoa os irmãos, as irmãs que têm feito parte, meu Pai, desta igreja do Senhor, que está se preparando para ir morar no céu. Meu Deus, abençoa poderosamente, meu Pai.
em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que reina eternamente, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E se você sentir no seu coração de ser um inscrito neste canal, seja um inscrito neste canal. Se você não sentir de ser um inscrito, não precisa se inscrever, porque tudo pelo Espírito de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Nada mais do que a verdade da palavra de Deus, que nós temos ela em nossas mãos, que é a verdade da palavra de Deus. Se você sentir de ser um inscrito, pelo poder do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, seja um inscrito neste canal, faça parte, compartilhe, divulgue, a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Agora, se você não sentir, você achar que isso não é verdade, se você achar que isso não tem nada a ver, então amém, que Deus abençoe, que o Senhor possa te guardar e te livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, para a glória de Deus.